Olá, meu nome é Loreta, ginecologista e obstetra, e hoje eu tenho o prazer de ter aqui ao meu lado, meu amigo de sempre, o Lucas Caseri, e os meus parceiros de trabalho lá da BWS, que a gente trabalha com implante. A gente tem um ambulatório para pacientes de baixo poder aquisitivo, para que elas tenham acesso ao uso de implantes. Se apresente, Lucas. Eu sou o Lucas Caseri, sou médico do esporte, fisiatra, e tenho o prazer de estar aqui neste programa maravilhoso e com esses convidados de alto garbo e elegância que vão falar pra gente aqui. Nossa, isso! É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. E obrigado por ter aceitado o convite. Por perder seu tempo, aqui. Né? E vamos conversar sobre implantes hoje, todo o trabalho maravilhoso que é feito lá na BWS já há muito tempo e que não é todo mundo que conhece. Pouca gente conhece. Que é feito. Começa apresentando o professor. Professor, o professor tem que se apresentar, ele que tem que falar. Professor, se o apresenta. que ele é, o que ele faz. Meu nome é Vilmara Curti, sou endocrinologista e nutrólogo e junto com a Loreta coordeno esse ambulatório maravilhoso que ela está contando para todo mundo aí. E a gente só consegue trabalhar porque a gente tem a ajuda de muita gente. Hoje a gente tem 8 pessoas ajudando a gente, ou 9, se eu não esqueci de alguém. E aqui a gente tem 2. Que são as mais velhas, né? As mais velhas que estão desde o comecinho com a gente, a Gabi e a Juliana, que vão se apresentar. Sou Juliana, sou gineco e tenho o prazer em estar no ambulatório. E mastologista. Mastologista. E sou implantadora. Também, ainda obstetra também. E tenho um grande prazer em participar desse ambulatório desde o comecinho. Eu sou a Gabi, Gabriela Fontana. Eu fiz endocrinologia, fiz pós-graduação lá na BWS, conheci o ambulatório lá e acabei ficando por lá mesmo. Esse nosso ambulatório começou de uma conversa minha com o professor, quando eu fazia envelhecimento lá na BWS, em 2018, mais ou menos, se não me engano, que eu falava para ele dos implantes, como eram bons os implantes. E o professor, como bom endócrino, né, achava que era uma porcaria. Aí ele falou assim, não, isso aí não funciona. Eu falei, professor, eu vim aqui fazer a pós-graduação na BWS porque de todas que eu vi, era a que me pareceu mais séria em relação ao envelhecimento. E o professor, como é uma pessoa de visão, como é uma pessoa que gosta de estudar e não é um dogmático, ele acabou aceitando e, pessoalmente, ele foi ver os implantes, fez um curso de implante. E conta, professor, o que o senhor achou do implante? Então, eu falo assim que a gente tem que ter a cabeça aberta para aquilo que não desafia a inteligência da gente. E a inteligência da gente está relacionada ao background científico que a gente tem. E o dos implantes não desafiou minha inteligência. Eu falei, vamos ver essa história aqui, né? E era muito lógica, né? Qual era o tipo de reposição mais fisiológica que a gente tinha antes do implante? Era gel. E o que o implante faz é vencer a barreira da pele, que por acaso deixa passar algumas drogas, mas foi feita para não deixar entrar vírus, bactérias, né? Proteger a gente. E aí foi tendo muita lógica, e a gente teve o apoio da Healthtech, que é um dos fabricantes de implantes, vendendo abaixo do preço que eles vendem para um de nós, o nosso consultório, subvencionando para pacientes que não têm condição. E a gente Começamos só eu e a Loreta. Chamando gente na rua, venha cá, venha cá. Fomos indo, e agora a gente não tem praticamente condição de atender mais gente do que a gente já tem. Agora, com esse número grande de gente, de pessoas e médicas ajudando a gente, e um espaço maior de ambulatório, quem sabe a gente consiga aumentar. E por que multiplica tanto, né? Porque é muito bom, né? Primeiro, é surpreendente o abandono das mulheres na menopausa pelo sistema de saúde brasileiro, inclusive particular. Né? Acho que a frase mais frequente falaram que era assim mesmo, não era para usar hormônio. Que hormônio dá câncer. Por mim, não, eu sou contra, né? E a frase mais bonita que tem para médico, eu não gosto, né? E eu falo que médico não tem que gostar. Tem que sentar a bunda e estudar. E aí funciona melhor do que as outras vias. As outras vias não são boas? São muito boas. Mas, assim, a gente que compara a experiência de décadas, né? E mesmo pacientes que não estavam tão bem usando via oral ou transdérmico e passam para o implante, elas melhoram. Então, é uma via muito boa. É claro, num consultório particular tem a questão do custo. Mas a gente consegue fazer lá no nosso ambulatório por um custo praticamente igual de um uso transdérmico associado com via oral,
Ou seja, é bastante Vantajoso. atraente, vantajoso para as pacientes. Aí uma conta para a outra e a gente deve ter... Primeiro que nós somos o único ambulatório escola do Brasil. De implante. Né? De implantes. E a gente deve ter um número de pacientes que é uma experiência maior do que a grande maioria das pessoas, associado ao fato de que também nós somos, eu vou me arriscar, os únicos que fazem reposição hormonal fisiológica com implante. Nos outros locais sempre tem uma coisinha a mais, um detalhe a mais, às vezes um engano a mais, né? Coisas que não funcionam. Então, estou deixando a modéstia de lado para falar tudo isso. Né, Ju? Fala um pouquinho. Fala o que, quando você foi lá no ambulatório, assim, você foi, você ficou e está lá até hoje, por qual motivo? Primeiro, por conta de toda a equipe, que a equipe é muito bacana, mas assim, o serviço que a gente presta na BWS é muito bacana, né? A gente atende pacientes que não teriam poder aquisitivo para colocar implante num consultório particular, né? E muitas vêm abandonadas na menopausa, com sintomas, que foram atendidas por médicos que falaram que era assim mesmo, que era para deixar os sintomas passarem, ou que falaram para usar alguma coisa por um certo período de tempo e depois parar. E, então, assim, é muito envolvente a gente ver a melhora dessas pacientes, né, e proporcionar isso para uma grande quantidade de gente e ver que o efeito realmente dos implantes acaba sendo superior, vai. A gente não gosta muito de falar que é superior, a gente gosta muito de colocar que é uma via opcional, né, para administrar a reposição hormonal, mas a gente, na prática, a gente acredita que realmente seja superior às outras vias. E você, Gabi? Conta aí. Por que eu fiquei? Quando a gente começou... Eu cheguei bem no comecinho, né? Tava a Ju, eu, a Bárbara... A Bárbara. vocês. A Bárbara que não está mais com a gente. Exato. E acho muito legal porque eu ficava impressionada com o quanto a gente aprende. Não só com vocês, mas com os pacientes também. Uhum. Porque eles trazem as histórias. Muitas das vezes a gente conseguia aprender, inclusive, como é a ação dos outros tratamentos e a diferença que dava com o implante. E eu acho que hoje o que eu acho mais incrível, além disso que a Ju falou, é o fato da gente conseguir dar seguimento para os pacientes. Tem paciente que, esses dias a gente atendeu a primeira paciente que eu fiz implante, que foi o primeiro dela e o meu primeiro implante também. Ela Quem falou, que era? Ai, não vou lembrar o nome, mas a gente atendeu e a gente estava fazendo de novo. Foi a Janaína. Eu acho que foi a prima da Janaína. Ah, tá. Uma das primeiras. Que também é lá Tá do no início. sétimo, Tá no 7. Exatamente. Isso aí, boa memória. E isso é muito difícil, né? Mesmo quando você vai ver a experiência de outras pessoas de fora, eles fazem 1, 2 no paciente no máximo, às vezes pelo custo, por perder segmento mesmo, acaba não conseguindo fazer isso. E a gente consegue fazer e é incrível, né? Porque a gente tem os exames dos pacientes, a evolução, o resultado de melhora. Eu acho isso muito legal também. E você? E eu? Como você se interessou pelos implantes nesse sentido? Porque, na verdade... Que contra? Não, porque, assim, parte de tudo isso começou, assim, o implante de gestrinona, o livro... Por que você se interessou pelo implante? Apesar de você não trabalhar lá com a gente, indiretamente você sempre está lá. Eu acho que a primeira coisa, como o professor falou, né? A gente não tem que ter muita opinião. A gente tem que ser técnico e oferecer para o paciente as opções e os prós e os contras de cada uma e é uma decisão conjunta sempre do tratamento, né? E estudando reposição de testosterona, o implante é uma das vias mais antigas que tem. E ninguém falava tanto assim de implante, né? Tinha muito pouca gente, né? Eu já dei aula na BWS algumas vezes lá, né? Então eu sei da seriedade que é lá. E aí, por acaso, o nosso amigo Ailton, né? Falou, você precisa conhecer a Loreta, né? Que ela tem, né? Vocês vão se dar super bem e tal. E de fato, né? Tô aqui hoje no podcast. Por causa do Ailton. Por causa do Ailton. E aí eu fui estudar também a questão de implantes, né? Fiz o curso lá também. O ambulatório no meu curso estava super cheio, né? Então, tinha pelo menos 4 pacientes para cada um que tinha no curso. Então, eu imagino que isso deva ter crescido mais ainda, né? E um serviço super legal, né? E eu arrisco a dizer também, né? Que a casuística que tem lá, que precisa ser publicada, né, Loreta? Estamos organizando. Realmente, assim, você pega, né, 7 implantes, que nem você disse, né? Um acompanhamento que às vezes a gente não vê,
né? A gente mandou os trabalhos para o Congresso, né? 2 trabalhos, para o Mundial de Endometriose e de Menopausa, com acompanhamento de mais de 1 ano de pacientes, né? Então, assim, com todos os exames seriados, né? Então, dá uma segurança clínica muito boa, né? Que foi o que eu observei. E aí tinha os dados da gestrinona também, todo mundo, ó, descendo o sarrafo lá na gestrinona. E a Loreta com cheio de dados falou, eu tenho uma monografia. Eu falei, gente, isso aqui dá um livro, né? Menina doida, gente. E aí publicamos, acho que ficou bem bacana o livro. E aí agora estou esperando os dados. Vamos trabalhar esses dados aí para colocar no mundo também. Todo mundo tem que conhecer mais. Estão no Tabulado. Excel, tabulado. Eu mostrei, professor, depois eu passo para vocês. E o objetivo é mostrar que existe uma reposição em implante aceitável. Que existe um controle adequado. E aí a gente tem um problema com o implante, que existe uma variabilidade na fabricação que deveria ser um pouquinho menor. Os implantes deveriam ter mais ou menos todos o mesmo tamanho e os mesmos valores. Que quando eles começam a fazer muitos tipos, personalizar demais, a gente perde o parâmetro, né? E isso seria muito interessante. E perguntando sobre estradiol, como é que funciona o implante, professor? Deixa eu só dar uma parte que eu ia falar quando o Lucas estava falando. É importante ressaltar que a gente está 4 anos já com o ambulatório. A gente não tem nenhuma complicação. O que a gente tem é sangramento, mas como você mesmo diz, né, Loreta? Quem tem útero sangra. Bem-vindo. Aí não é complicação, faz parte do tratamento. Mas assim, ninguém teve câncer de mama, ninguém teve infarto, ninguém... A gente tem 3 casos de pólipo. A gente tem. Está dentro da casuística de reposição hormonal mesmo, né? E são os casos que usaram progesterona. Quando a gente começou, a gente usava progesterona. Né? A gente tem 3 casos. Não, é só para as pessoas não verem que a gente não omite dados. Isso é uma coisa que a gente não faz. Né? Então, a gente tem esse acompanhamento. As nossas desistências, né? Os pacientes que fizeram o implante e não voltaram foram por motivos pessoais, nenhum foi por coisa médica. Agora eu vou começar a ligar para os pacientes que não vieram. E o único empecilho que a gente tem, na verdade, é falta de ter mais braço para trabalhar. Né? E as pessoas querem saber, assim, como é que funciona o implante? Por que surgiu o implante? O que é o implante, né? Interessante que eu estava outro dia na academia e o meu personal falou assim, onde fabrica o chip? Eu falei assim, você acha que é um chip mesmo? É um chip, não é? O chip da beleza? Eu falei, primeiro que a gente não trabalha, o que nós fazemos não é chip da beleza. Você acha que era um aparelhinho? Ele falou, eu falei, e o corpo não ia expulsar? Né? Não, como é que é? Então, os implantes nada mais são do que hormônio compactado. Né? E aí que vai muitas das diferenças de empresa para empresa, né? O como compacta, que pressão eu coloco, que pressão coloca, que tamanho que fica, e aí o veículo que eu vou é grande, mas é um hormônio compactado e que por causa disso ele vai sendo absorvido devagarzinho, e eu defendo uma ideia que eu acho muito difícil de comprovar cientificamente, que ele é melhor do que o transdérmico, porque ao contrário do que a gente imagina, o transdérmico não fica 24 horas funcionando. É muito variável de pessoa para pessoa, mas com certeza não dura 24 horas e nas 24 horas... São valores diferentes. São valores muito diferentes. Se você pegar um implante que dura 6 meses e fazer cortes de 1 semana, naquela semana, nas 24 horas, está sendo oferecido praticamente a mesma coisa. Então, é uma imitação muito maior do que o corpo humano faz. Né? Mas tem o ciclo menstrual. Então, essa é outra coisa que eu gosto de falar. A gente não repõe hormônio na menopausa igual a mulher fazia durante a fase pré-menopausa. No homem, a gente consegue passar perto, mas na mulher, não. Então, assim, o que mais imita o ovário é essa liberação gradual e diária durante 24 horas. Ele vai tendo um decaimento ao longo dos 6 meses. É claro, não tem mágica. Conforme ele vai sendo absorvido, vai dando níveis um pouco menores. Mas é muito homogêneo, eu não diria nem dia a dia, mas semana a semana, coisa que nem outro método faz. Eu acho que só pode ser isso a grande diferença. Então, como ele funciona? Todos eles liberando hormônio de uma forma gradual, que nenhum outro método de reposição consegue fazer igual, né? Tanto para homem quanto para mulher. Né? Não perdendo a chance, a gente tem
bem poucos pacientes do sexo masculino, por 2 motivos. Vamos falar andropausa, para todo mundo entender, vai? Nem todo homem entra em andropausa, muitos entram e não sabem, e não tem essa cultura de procurar o médico automaticamente que nem a mulher. Então, a gente tem bastante necessidade que encaminhe homens que, de fato, tenham testosterona baixa, né, comprovadamente, laboratorialmente, para o nosso ambulatório. Porque eles também vão se beneficiar. A gente tem opções para homem muito boas, como para mulher. Mas nenhuma vai ter essa liberação contínua que eu estou falando, como o implante. Então, mais homens poderiam se beneficiar. Não sei se eu respondi a tua pergunta, porque na hora que você falou assim, como funciona o estradiol, eu falei, vou embora. Porque não, dá uns 2, 3 livros. Né? Dá uns 2, 3 livros. É um implante. Por exemplo, quando você coloca o implante embaixo da pele, o quanto você tem de gordura, quanto tem de circulação para começar a desgastar porque é como se fosse um sorrisal, né? Eu sempre falo isso. Você coloca o sorrisal na água, no começo ele libera rápido e depois ele vai liberando lentamente. Com o implante é mais ou menos assim. Então, eu já fiz muitos testes com o implante. Então, o que acontece? Quanto maior o calor inicial que você dá, você tem uma liberação muito rápida. E depois, mesmo que você mantenha a temperatura, ele vai degradando na mesma velocidade, né? E aí eu vou aproveitar uma pergunta, por exemplo, vou até perguntar para a Ju, porque ela é minha cobaia. Por que não é igual para todo mundo? Por que eu coloco o implante em você é de um jeito, em mim é de um jeito, nele é de um jeito, no professor é de outro jeito? Quais são as variáveis no implante? Existem variáveis ou não? Com certeza existem, né? A gente observa na prática que a absorção não é praticamente igual de ninguém, né? Mas tem uma grande maioria que absorve muito parecido, né? Então, a gente fala, o implante dura em torno de 6 meses. Tem uma grande maioria que dura 6 meses, né? Mas tem algumas pacientes sortudas, tipo eu, que o implante dura menos, né? Então, tem alguma variável que faz isso, né? É menos gordura que tem ali, a absorção é menor. É a prática de exercício físico que talvez estimule esse implante a absorver mais rápido. A gente não sabe exatamente todas as variáveis, né? Mas com certeza tem, né? E essa variável que a gente trabalha lá, por exemplo, ela é uma variável palpável. E muitas vezes o que as pessoas não entendem do hormônio é que ele tem um efeito genômico imediato e não genômico imediato e um genômico que é mais demorado. E muitas vezes o estradiol no implante está baixo e a paciente ainda não tem sintoma, porque existe uma ação intrácrina ali do hormônio que vai exercer essa função. E eu não sei se vocês têm essa percepção, né? Vou falar um pouco de homem para começar. Em homem, essa indicação ela é mais difícil, porque o homem não vai ao médico. Homem, se tem a perda da testosterona é 1% ao ano, é muito mais lenta, ela é menos dolorosa, né? Deus é homem, eu tenho certeza. Sem dúvida. E homem tem medo, muito homem tem medo de injeção, né? De coisas assim, de implantes. Por quê? Porque os homens, eles não têm esse hábito de ter um médico para chamar de seu e se cuidar. Eu acho que a mulher tem muito isso, porque ele tem a ginecologista, vai desde que menstruou, engravida, tem que colher papa todo ano, né? A mulher tem essa necessidade. Gabi, você que mexe com homem também, né? Você mexe mais com homem que a gente. Qual é a sua visão da adaptação ou da vontade de um homem de colocar implante? Tem mais uma coisa que eu acho que faz diferença nos homens, que é o fato deles responderem também de forma mais importante, por exemplo, a medicação oral. Às vezes a gente vai fazer um clomifeno e mesmo o paciente um pouco mais velho, ele responde bem. E aí, até do ponto de vista ético, financeiro, às vezes não faz muita diferença usar ou não implante. Eu acho que a grande questão do implante para o homem, que faz total diferença, é a praticidade, que eu acho que para a mulher também conta, né? Não ter que passar gel, tomar comprimido uma noite, passa um gel de manhã, não sei o quê. Mas no caso do homem, como muitas das vezes a reposição da testo, ela é também injetável, e aí o homem morre de medo mesmo de injeção, então tem esse fator aí que eu acho que faz muita diferença. Assim. Então, em vez de tomar uma injeção a cada 3 meses, fica o implante por 6 meses. E, de fato, assim,
Homem tem muito menos sintoma, isso que você falou é verdade, e eu acho também que essa coisa do preconceito é muito grande. E os sintomas das mulheres, eu acho que eles são mais gritantes, assim. Todo mundo sabe o que é menopausa. Parei de menstruar e estou tendo aquele calorão horroroso. O homem fica cansado, aí tem alguma questão ali erétil, mas também é assim mesmo, tá ficando velho. Então, tem, eu acho que essas duas pontas aí. E tem uma questão que a gente se baseia no ambulatório em fazer as coisas do jeito que eticamente tem que ser feita. E tem uma grande parte dos homens que tem, a maior parte, por sinal, hoje em dia, que tem queda de testosterona, que é um problema funcional. Não é igual menopausa, o ovário faliu. Primeiro, o testículo do homem não abre falência, ele abre concordata. E depois, tem situações que são passageiras. Estresse exagerado, um pouquinho medicações e, principalmente, a maior causa de queda de testo hoje é a obesidade. Então, essas pessoas que têm uma coisa que pode ser transitória, elas podem melhorar com outras estratégias de tratamento. E qual o problema de você colocar o implante ou dar uma injeção de testosterona? O principal problema é se elas quiserem ter filho. A maioria dos pacientes que usa testosterona e quer ter filho depois, consegue ter filho. Esses que são funcionais. Mas vai que você é o azarado. Então, por exemplo, chega às vezes paciente para a gente que tem indicação de tratamento, poderia pôr o implante e a gente pergunta, tem 35 anos, está gordinho, está fazendo dieta e quer ter filho. Não ganha implante, né? Ganha o clomifeno que ela falou. Então, assim, homem é tudo mais complicado de aceitar o implante, né? Até porque eu quero reforçar o que você falou, Gabi. A maioria dos tratamentos que tem para homem, eu diria, para não exagerar, que 95% dos homens fica bem com algum tratamento. Por que eu vou passar por um tratamento mais caro se eu tinha um outro que dava certo? Tem os problemas de ter medo de injeção, esquecer de passar o gel. Já no caso da menopausa, tem diferença grande entre os outros tipos de reposição hormonal e o implante, como a gente já falou. Então, homem é mais fácil, mas é mais difícil, né? É mais fácil de porque tratar, ele não menstrua, mas é mais difícil de você melhora ter o paciente para adesão, o implante. adesão. Explica para as pessoas que não sabem o que é o clomifeno e qual é o objetivo do clomifeno. O clomifeno é um medicamento que ele vai agir lá no hipotálamo e a consequência disso é que vai aumentar a liberação das gonadotrofinas, que é o LH, o hormônio luteinizante, e o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Eles vão atuar lá no testículo, um vai ajudar na produção de testosterona e o outro no de espermatozoide. Por isso que o professor falou, né? E eu estou, inclusive, estudando, logo mais sai um livro sobre isso, né? Sobre clomifeno, porque é exatamente isso, né? A maioria dos hipogonadismos funcionais, eles respondem muito bem. Parece que dá um tapa lá na orelha do testículo, né? Ele volta a funcionar normalmente, né? Porque é isso, é obesidade, é estresse, é medicamento, é déficit de sono, muitas vezes, né? E por algum motivo esse paciente tem os disruptores endócrinos ambientais, enfim, ele tá com a testosterona muitas vezes baixa, tem sintomas, mas a maioria dos pacientes que eu atendi no consultório respondem muito bem a clomifeno. Então não tem porquê, né, eventualmente passar para outros tratamentos, né? E aí fica um pouco nessa balança, né? Porque o homem não quer ficar passando creminho ou gel todo dia, né? Não gosta muito disso. A mulher ainda passa, né? Passa maquiagem, passa na base, passa... Todo dia é meio que hábito, né? Mas o homem às vezes não gosta. Pô, você não vai me mandar passar gelzinho todo dia, né? Alguns têm medo de injeção, então às vezes o implante acaba sendo viável também, né? E hoje o mundo é do Instagram, né? Então a gente vê muitos homens dando depoimento de alguns colegas assim, não, porque o implante que eu pus foi maravilhoso, porque é muito melhor do que o que eu fazia antes. E quando você vai ver, são doses suprafisiológicas, né? Então, infelizmente, é verdade. Muitos colegas vendem para o homem que o implante vai dar mais libido, mais energia, mais ganho muscular, porque é implante. Não é verdade. É porque a dose é exagerada. Sim, de fato. E aí vem o bem e o mal a seguir, né? A curto prazo, o bem, a longo prazo, a médio prazo, o mal. Porque senão você não consegue vender, né? No ambulatório mesmo a gente fala para o paciente. Às vezes pergunta qual é o maior motivo de usar implante. E a minha resposta é sempre a mesma. É o mais parecido com o que o seu testículo fazia. Mas eu me dava bem com outro modo. É verdade. Então, é uma opção do paciente escolher. O outro modo que ele tratava é perigoso? É errado? Não.
eu tenho que comprar a ideia que eu vou gastar mais dinheiro para ser fisiológico. É difícil, né? Então, os colegas não tão corretos dão uma dose muito alta para conseguir manter o paciente e vender o próximo implante. E aí é uma questão de marketing mesmo, né? E cola, o marketing cola. É uma questão muito, muito interessante, né? Que eu vejo que é um pouco... chega a ser assim... chama atenção o raciocínio, né? Porque eles falam assim, não, eu vejo que o paciente melhora mais dos sintomas quando eu uso o testo do que quando eu uso o clomifeno. Eu falo, quer dizer então que a testo que veio do implante ou a testo que o seu corpo produziu do clomifeno, elas vão agir diferente. É exatamente isso. É a dose que é muito diferente, então não dá para comparar, né? O clomifeno, geralmente, ele fica nas dosagens fisiológicas. Eu tenho 3 pacientes que responderam com uma hiperresposta, só que isso em 15 anos de atender, né? Indo para suprafisiológica, 1.200, 1.800, mas são raríssimos pacientes, né, que acontece isso, a maioria fica no fisiológico mesmo, né? Mas aí a dose no implante geralmente é maior e ainda tem outras coisinhas associadas ali. Então é óbvio, né? Você não está comparando o clomifeno com o implante de teste na dosagem fisiológica, né? Você está comparando com outra coisa junto ali. E fazer implante em homem tem algumas complicações, né? Quais são as complicações? A principal complicação que a gente tem é pela quantidade dos implantes, tem mais risco de extrusão. O que é extrusão? Explica para Extrusão é quando a gente coloca o implante e ele quer sair, tô brincando. A gente faz a aplicação do implante e às vezes pela quantidade como a gente disse, não é um chip, né? Como se fosse um comprimidinho. E a quantidade de comprimidinhos que você vai usar nos homens é um pouco maior do que das mulheres, bem maior no caso. Então, quando a gente vai colocar esse implante, a gente tem que ter certo cuidado de como fazê-lo, pois a quantidade de implante que você pode colocar pode ou gerar uma reação inflamatória, ou até pela distância mesmo do orifício que a gente faz para colocar o implante, e isso pode acontecer uma extrusão. Isso é a coisa que a gente mais vê, assim, né? Aproveitando, é difícil colocar implante? Na anestesia geral? Nossa, como é que é? Gente, é muito fácil. Eu acho que mais difícil do que fazer o implante é indicar. Saber para quem merece, o que merece, o que tem que ser e depois acompanhar. Acompanhar, né? Porque paciente pode ter efeito colateral, o paciente pode ter uma extrusão. Você tem que saber o que está acontecendo, o que fazer. Agora, colocar é muito fácil. Assim, como é que faz? Esses dias eu cronometrei, eu demorei 3 minutos. A gente faz uma anestesia local, bem pouquinho, assim, né, Loreta? Cada dia menos. Quando a gente começou a fazer o implante, a gente fazia 10 ml, né? Nossa. A gente hoje faz 1 ml. E consegue pôr o implante sem dor. E aí faz um cortezinho, que é meio centímetro. E aí, por esse corte, a gente coloca uma cânula, um canudinho. E através desse canudinho, a gente coloca ali os pellets, né? Os comprimidinhos. E não precisa dar ponto na maior parte das vezes, muito raramente precisa. Faz um curativo, vai para casa. 3 dias sem exercício. 3 dias sem atividade física, deixa o curativo lá por 10 dias e vida normal. E por que nos Estados Unidos existe uma indústria grande de pellets, que é a Testopel, conseguiu se manter esse tempo todo, conseguiu a aprovação do FDA? Por que vocês acham que isso aconteceu? Nossa, essa pergunta é boa. Porque eles são amigos do FDA. Principalmente, acho, porque não deu complicação. Porque é para homem, né? Mas começaram a usar para mulher, né? O mesmo Testopel, né? E eles tomaram um cuidado relativo. Eles só têm uma dose, né? Então, isso eu acho muito 365 dias por ano, eles fazem a mesma coisa, com o mesmo controle de qualidade, com o mesmo controle de não contaminação, igualzinho, o que dificulta um pouco, né? Porque para você colocar a dose que a gente usa aqui para homem, você tem que pôr 12 Testopel. Aí a chance de você extruir ou de, sei lá, alterar a absorção pela proximidade um com o outro é maior. Mas eu acho que é por isso, porque não teve complicação. E ele foi lançado no momento em que as regras não eram tão rígidas quanto hoje para a liberação. Então, eu acho que assim, as regras não eram tão rígidas. Ele não deu errado durante décadas. Complicações, né? Ele continua sendo autorizado.
E publicação, né? E publicação científica também, associado a isso, né? Foi estudo de fase 1, fase 2, fase 3. Eu acho que assim, porque é muito velho, né? Todo mundo acha que implante é novo. Não, eu não sei exatamente a idade do Testopel, mas no mínimo uns 40 ou 50 anos. Entendeu? Então, era outro jeito de se fazer aprovação naquela época. E ele foi indo, né? E está aí até hoje. E também, surpreendentemente, nos Estados Unidos, ele não é a via mais usada, né? Eu falo surpreendentemente porque é ótimo, está lá faz tempo, mas talvez a ação do laboratório que faz sobre os médicos não seja igual a do que Androgel, Testogel, que são os líderes lá, os GEs que lideram o mercado. Deve ser por isso, né? O próprio Enantato, né, injetava, né? Agora saiu também um outro. Você tem outra explicação? Não, eu acho que era o momento oportuno, adequado, ser uma dose única, fazer uma bula, né? As pessoas gostam de bula, mesmo que a bula seja uma porcaria, elas adoram uma bula, né? A bula, se for ver a bula de hormônio, eu falei isso ontem, ela vai repetindo. As pessoas não fazem a bula para aquele medicamento. Você pega uma bula, por exemplo, do Vagifem, ela é copiada de uma bula de hormônio, né? Você pega a bula do Primolutinor, tem coisa lá que você fala assim, meu Deus, mas o Primolut nem é para isso, né? Para anticoncepção. Então, assim, bula mal feita, ninguém questiona, mas é uma bula. Para as pessoas não é para proteger o paciente, é para proteger a indústria. A empresa. Quem faz é o jurídico, não é o científico. Sim. Então, tem isso. Mas eu acho que é isso. E essa lá nos Estados Unidos existem outras fábricas e os Estados Unidos ele é um lugar muito livre, na minha opinião. Ele deixa você fazer a meleca. Se der meleca, meu filho, você está processado. O problema é seu. Ele não fica querendo hiperproteger as pessoas, né? Ele fala assim, ó, você faz o que quer. Você quer fazer propaganda? Põe lá no outdoor. Vão te processar? Azar o seu. Não tem esse paternalismo fantasioso que existe aqui, no sentido, eu vou proteger o paciente, né? Não, é assim, cada um age de acordo com como quer. Você tem a livre escolha e eu posso te processar a qualquer hora. O que existe aqui é um corporativismo absurdo. O coleguinha faz errado e a gente não pode falar mal do coleguinha, né? Não pode pôr o nome, não pode falar, o coleguinha pode continuar fazendo errado, a menos que a paciente morra, não acontece nada. Então, assim, eu acho que esse tipo de comportamento é inadequado. E muitas vezes as denúncias que são feitas no CRM, elas têm muito mais a ver, não com o processo do paciente, é com intercolegas, né? Alguém quer te prejudicar. Normalmente não foi o paciente. Então, essas denúncias que têm que ser feitas, elas são feitas visando você como médico e não o benefício do paciente. E o paciente também, ele tem que saber dizer, olha, fui lá e foi ruim. Né? Os pacientes aqui, eles são pouco objetivos nesse sentido. Porque americano é assim, fui lá, não gostei, eu vou escrever lá no site que eu não gostei e você não pode tirar a postagem dele. Então, assim, é outra medicina diferente da nossa. Aqui o paciente vai num médico e acontece alguma coisa que ele não gostou, às vezes ele nem volta no próprio médico, ele vai no seu consultório com coisas erradas, enfim, que ele não gostou, ele vai em outro médico se queixar, né? E aí fica essa palhaçada aqui de falar do implante, é só aqui. Nos Estados Unidos é igualzinho. A consulta é feita online, eu faço lá, estou lá na Flórida, faço a consulta, mando a minha enfermeira até Nova York fazer um implante em você, em uma clínica. É igualzinho. A única diferença é que o órgão legislador lá não se mete. Ele espera você reagir. Então, assim, isso que falam que é uma febre aqui, que mata, nos Estados Unidos é igual, né? Então, a consulta é online, eu mando minha enfermeira lá para Nova York fazer o implante, faço o implante em você e pronto. E lá tem estradiol, tá? Tem testo, eles não têm gestro como a gente. A progesterona eles não usam implante, usam via oral. Eles têm uma incidência de sangramento maior que a nossa, né? Que eles têm que controlar e eles não sabem como, porque eles não sabem manejar hormônio, mas encontra-se ali um meio onde eles conseguem trabalhar. Então, assim, é uma fantasia muito grande nesse país, nesse sentido. Mas é uma pena que a gente não tenha industrializado aqui, né? Porque fica muito mais homogêneo. Né? Fica, mas o problema é que aqui a burocracia é tão grande, não vai ter, o custo é muito grande. Na nossa encarnação não vai ter. Então, isso dificulta muito, né? Eu vou encerrar aqui, porque você viu, a gente gostou. Eu falei mais dessa vez, desculpa. A gente vai encerrar aqui para poder ir para o outro bloco, para a gente falar de outras coisas importantes, como o registro na Anvisa, né? Não ter bula,
essas coisas que as pessoas gostam de falar dos nossos implantes.